Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento, com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo o lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui no canal 10 da NET São Carlos, com um toque sutil luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique conosco na próxima meia hora. O nosso convidado de hoje é docente e pesquisador da Universidade de São Paulo, do Grupo de Física Teórica do Instituto de Física de São Carlos e vice-diretor do mesmo instituto, professor Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior. A primeira pauta de hoje é sobre língua eletrónica. Imaginem, uma pesquisa bastante interessante que aborda um dispositivo que identifica os sabores de comidas e bebidas. Pois é, essa pesquisa já foi desenvolvida e trata-se desse tal dispositivo que consegue identificar de forma eletrónica os sabores de comidas e bebidas. Bem-vindo, professor Osvaldo, mais conhecido por professor Chu. Vamos já ver, se fizermos essa analogia de língua eletrónica, de facto, como é que funciona a língua eletrónica? Bom dia, Rui, é um prazer estar aqui nesse espaço com você e com os espectadores. Uma língua eletrônica tenta mimetizar o que a língua humana faz, porque na língua humana temos sensores que detectam os diferentes sabores e envia para o cérebro sinais elétricos que correspondem àqueles sabores. Na verdade, há 5 sabores básicos: salgado, doce, amargo, azedo e um quinto sabor que foi definido por asiáticos, que é de umami, que é de peixe cru. Então, tudo que nós provamos é transformado e enviado ao nosso cérebro como uma combinação desses sabores. Então, numa língua eletrônica, o que nós fazemos é tentar imitar a língua humana. E, portanto, ao invés de ter um único sensor, nós usamos vários sensores num arranjo, sendo que cada sensor é composto por um material diferente, que pode captar sutilezas diferentes do alimento. Um exemplo interessante é um sensor feito com um polímero condutor chamado polianilina, cujas propriedades elétricas são muito dependentes da acidez do alimento. Então, pequenas diferenças de acidez dão grandes diferenças no sinal elétrico e, portanto, é fácil detectar um líquido ou distinguir 2 líquidos diferentes que sejam distintos por uma pequena diferença de acidez. Eu mostro nessa figura aqui uma foto de uma língua eletrônica. Então vocês veem do lado esquerdo, tem um arranjo, são várias unidades sensoriais. Essas unidades sensoriais são compostas de filmes nanoestruturados, então são filmes muito finos, com a dimensão, a espessura de nanômetros. E esses sensores são todos imersos no líquido que está sendo analisado. E o sinal elétrico é extraído e, a partir do sinal elétrico, nós conseguimos como nós poderíamos dizer, uma impressão digital de cada líquido. Então, no próximo slide, o que nós mostramos é um resultado em que a língua eletrônica foi usada para distinguir diferentes tipos de vinhos. Este foi um trabalho realizado há vários anos em parceria da USP com a Embrapa, instrumentação aqui de São Carlos, em que nós pudemos distinguir vinhos de safras diferentes, mesmo quando os vinhos eram obtidos da mesma uva ou do mesmo produtor, mas com safras diferentes, ou então um vinho que é do mesmo produtor, da mesma uva, da mesma safra, da mesma uva, mas produtores diferentes. Então vocês podem ver nesse gráfico que os vinhos aqui da esquerda, nessa figura daqui da esquerda, os vinhos são distintos entre si, ou são distinguidos na figura. Então são amostras de AAF correspondendo a vinhos diferentes.
Um outro aspecto ainda, para continuar nessa figura, explicar o que está do lado direito, é que é possível ensinar em língua eletrônica o que é gostoso ou não. Novamente, esse é um trabalho que foi feito em parceria com a Embrapa Instrumentação, em que nós comparamos amostras de café que já haviam sido degustadas por degustadores profissionais da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, em que eles deram notas às diferentes amostras de café. Então, no eixo aqui horizontal, o eixo X, nós temos as notas que foram atribuídas pelos degustadores. Então, são as notas mais altas, vocês veem à direita, 8, 9, que são de café gourmet. As notas intermediárias são de cafés de qualidade e as notas mais baixas, entre 4 e 5, são notas de cafés que tinham, cuja qualidade não era boa. Em geral, são cafés cujos grãos ou foram super torrados, ou torrados em excesso, ou não foram bem torrados, ou então havia impurezas nas amostras. Certo. E no eixo Y, nós vemos as notas que foram inferidas a partir das medidas de língua eletrônica. Então, neste caso, foram empregados vários métodos de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, e nós observamos que o método que deu mais resultado é aquele representado pelos quadrados cheios na figura. E há uma correlação muito alta entre a nota atribuída pelos degustadores e a nota que é inferida da língua eletrônica. Quer dizer, há um paralelismo, não é? Parece que é paralelo, não é? Aquilo que os degustadores deram como nota máxima, a língua eletrónica confirmou. Isso. Então, ou seja, é possível descobrir se o café é bom a partir das notas da língua eletrônica, sempre dentro da perspectiva de uma comparação com a opinião dos humanos. Quer dizer, o que nós estamos falando sobre café, podemos falar sobre, aliás, foi um dos exemplos, o vinho, e por aí vai. E não só bebidas, mas também alimentos, de comida também. Professor Oswaldo, de onde é que veio essa pesquisa? Isso partiu de onde? Eu vou, antes de responder diretamente essa pergunta, só mencionar claro, a alta qualidade, controle de qualidade excelente que tem a nossa indústria do café. Porque os cafés gourmet sempre podem ser facilmente diferenciados dos outros tipos de café. Então, há uma qualidade excelente e a língua eletrônica captura isso muito facilmente. Há outros resultados que eu não trouxe para mostrar aqui, que indicam que nós sempre conseguimos identificar os cafés gourmets dos demais, porque o controle de qualidade deve ser excelente. Muito bem. E então, de onde é que isto parte tudo? De onde é que vem, como é que isso surgiu? A ideia inicial surgiu com o professor Antônio Rio Júnior, que é hoje professor do Instituto de Física da Unicamp, em Campinas, enquanto ele estava fazendo pós-doutorado no País de Gales. E depois ele continuou a pesquisa, já no pós-doutorado na Embrapa, Instrumentação, sob a supervisão do Dr. Luiz Matoso, Luiz Henrique Caparelli Matoso, que é hoje o chefe geral da unidade de instrumentação da Embrapa, aqui na 15 de novembro. Então, o trabalho seminal foi feito pelo Dr. Antônio Rio Júnior, já na Embrapa também, e eles, inclusive, ganharam um prêmio, governador do estado de São Paulo, pela inovação tecnológica que foi feita então. Então, foi uma parceria da USP, do nosso Instituto de Física de São Carlos, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação e da Embrapa. Essa parceria depois foi estendida para muitas outras universidades no Brasil. É por isso que na primeira imagem eu mostrei a língua brasileira, que é a língua mais sensível que se tem relato na literatura. Então, essa é uma área em que a pesquisa, a ciência brasileira está na vanguarda, pois nós temos os trabalhos com as aplicações mais interessantes de língua eletrônica e a maior sensibilidade também. Então, hoje nós temos pesquisa sobre língua eletrônica em muitos lugares no Brasil, no Instituto de Química da USP, de São Paulo, no Instituto, na UFSCar de Sorocaba, no campus da UFSCar de Sorocaba, na Unesp de Presidente Prudente,
na Escola Politécnica da USP de São Paulo e nos nossos institutos aqui de São Carlos, que também trabalhando em conjunto. Muito bem, professor. Nós estamos quase estourando o tempo do nosso primeiro bloco de hoje, mas eu não queria deixar de abordar esse assunto, embora eu peça que seja de forma quase telegráfica. Certo. Se fizermos uma projeção futura, a língua eletrónica poderá, dentro de algum tempo, transmitir sabores através de sinais elétricos. Ou seja, se o senhor estiver na Austrália e eu estiver no Brasil e nós estivermos conversando via internet, com vídeo, se o senhor estiver jantando e eu estiver jantando, nós podemos fazer trocas de sabores, ou seja, eu posso enviar um sinal eletrónico para o senhor e dizer assim, experimenta aqui a minha comida, aqui este feijão, esse arroz com feijão, vê se está. É verdade que isso pode vir a acontecer? Isso pode vir a acontecer. A tecnologia de língua eletrônica, que transforma os sabores em sinais elétricos, já é consolidada. Um trabalho que já tem mais de 10 anos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, e inclusive já há línguas eletrônicas comerciais. O que nós precisamos agora é acoplar a língua eletrônica a um outro dispositivo que faria o inverso, transformar os sinais elétricos em sabor. Já há pesquisa nesse sentido na Ásia, em que eles criaram um dispositivo que captam o sinal elétrico com uma língua eletrônica e depois eles sintetizam o sabor. Entendi. A partir de um dispositivo que é colocado na língua do usuário. Então, na verdade, legal. O sinal elétrico, ou seja, são pequenos choques, choques bastante diminutos, e que conseguem sintetizar sabores. A pesquisa que já foi publicada mostra só para sabores básicos, mostra a síntese de sabores básicos. Ainda não há trabalhos que mostrem ou que demonstrem que seja possível sintetizar sabores complexos, mas a nossa experiência com a língua eletrônica mostra que isso deve ser possível no futuro. No futuro. Portanto, ficam já convidados para um próximo jantar via internet, no futuro próximo, em que nós podemos trocar as nossas receitas e os nossos petiscos. Muito bem, a pauta do primeiro bloco do programa de hoje está completa. Voltaremos após um breve intervalo. Fique connosco, não saia daí.